Bom, nosso bom dia a todos. Bom dia. Estamos iniciando mais um domingo de trabalho na nossa casa. Vamos agradecer a presença de todos que aqui estão. Nesse final de semana um pouco atípico, final de semana de feriado prolongado. E também agradecer aqueles nossos amigos que nos acompanham pela internet, pelo Facebook. E se convidados, quando quiserem conhecer a nossa casa, estará sempre de portas abertas. Mas antes de iniciarmos propriamente os estudos dessa noite, lembrando que amanhã temos exposição sobre o perdão das ofensas, amanhã à noite, a partir das 15 ou 10 para as 8 já estaremos aqui. E também online pela internet. Mas antes de iniciarmos os estudos dessa noite, eu convidaria a todos para que nesse momento, seja com os olhos abertos, seja com os olhos fechados, mas que possamos nos compenetrar e elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, o nosso Mestre, e agradecidos que somos, mais uma vez, pela oportunidade que essa casa nos dá de estudarmos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos, sobre o seu Evangelho, sobre os ensinamentos que o Mestre Jesus exemplificou, deu e exemplificou há um pouco mais de 2000 anos atrás, e que a gente ainda tanto reluta em poder vivenciar no nosso dia a dia. Mestre Jesus, agradecidos mais uma vez por tudo, pedimos a vossa bênção para iniciarmos os estudos dessa manhã. Se conosco, e que assim seja. Bom, então dando continuidade aos estudos de domingo, hoje a gente vai falar um pouquinho lá no Evangelho segundo, lá no livro dos Espíritos, no capítulo 1 ainda, mas agora começando o livro 2, entre as questões 76 e 83 do livro dos Espíritos. E a primeira pergunta que a gente tem nessa noite é justamente a questão 76, onde Kardec faz a seguinte pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Então, a gente sabe que somos espíritos, a gente vive falando isso em várias exposições, que somos espíritos passando por uma existência material. Já passamos por outras anteriores, estamos passando por uma agora, iremos passar por outras no futuro. Mas o que é espírito? Qual que é a definição de espírito? E a espiritualidade responde assim: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então essa é a resposta que a espiritualidade traz lá no livro dos Espíritos. E Kardec faz uma nota, complementando a resposta. Ele fala o seguinte: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Então aqui, a primeira observação que nós devemos fazer dessa resposta é que a espiritualidade, ela diferencia a palavra espírito com E maiúsculo da palavra espírito com E minúsculo. Então, vocês podem ver que na resposta aqui está, tanto na pergunta quanto na resposta, está a palavra espírito com E maiúsculo. O que isso quer dizer? Kardec ele já coloca lá na introdução que sempre que ele falar de espírito com E maiúsculo, ele está falando de seres já na face nominal, no caso nós. E quando ele fala de espíritos com E minúsculo, são seres inteligentes, princípios inteligentes que habitam em diversas formas de evolução, o mineral, o vegetal, o animal principalmente, onde ele já tem ali um princípio inteligente, como o próprio nome diz, ele é um princípio inteligente, ele ainda não tem a inteligência que nos é dada. O que é essa inteligência que nos é dada? É quando a gente começa o despertamento para o nosso livre-arbítrio. Eu começo a entender o que é certo, o que é errado, eu começo a agir menos de forma natural e mais de forma pensada, mais de forma racional e também mais de forma emocional. E ainda, como bem explicado por Kardec em sua nota, a palavra espírito é utilizada para determinar as individualidades de cada ser criado por Deus. Por fim, define que os espíritos são os seres que povoam todo o universo, fora inclusive do mundo material.
Então a gente povoa hoje o mundo material aqui quanto encarnado, uma fase da nossa vida, mas também habitamos outros mundos também de forma imaterial. Não é bem o termo correto, porque também é material, mas não nesse mundo como nós conhecemos, não nesse corpo tão grosseiro. O espírito ele já está um pouco mais livre do que hoje aqui nós estamos, né? Ou seja, essa matéria que atualmente habitamos é um dos mundos habitados por todos os espíritos, mas sua origem, ponto de partida e chegada é o mundo imaterial, é o mundo moral, é o mundo espiritual, por assim dizer, é de onde nós partimos e é para onde nós regressaremos. E com certeza é onde nós passamos a maior parte da nossa existência. A próxima pergunta que Kardec faz é a questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções dessa, e por isso denominados filhos de Deus? E a resposta já começa no meu Deus, né? Que a espiritualidade solta. São obras de Deus, exatamente como uma máquina ou é de um homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabe-se que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então, só voltando um pouquinho na pergunta, qual que é a distinção que Kardec faz? Né? Então, os espíritos, nós, como espíritos, sejam encarnados ou sejam desencarnados, nós somos seres estranhos fora da divindade, né? Separados da divindade, separados de Deus, ou seremos simples emanações ou porções dessas, por isso denominados filhos de Deus. Né? Então, ele pergunta, nós somos seres fora da divindade, separados, criados de maneira independente, ou somos uma porção de Deus, como se fosse um pedacinho de Deus, e que com esse pedacinho Deus cria cada espírito. Né? E daí a resposta ela é bem clara, né? Assim, nós somos obra de Deus, nós somos criação de Deus, nós não somos uma porção dele, um pedacinho dele. Até mesmo porque, se Deus é perfeito, nós também já seríamos totalmente perfeitos se fôssemos ainda que um pedacinho dele, né? Mas não. Né? Então, de onde origina-se o Espírito? Né? É através de Deus. É Deus quem nos cria, é Deus quem nos cria, né? Mas nós somos criados espontaneamente ou somos uma partícula dele? Né? Aí são alguns mistérios de onde provém essa criação. Mas a certeza que a resposta, né, que nos dá aqui é que nós somos uma criação dele. Aí depois ele usa como exemplo para facilitar. Quando a gente cria alguma coisa, então, por exemplo, eu sou um bom marceneiro, de repente, não que eu seja, tá? Muito pelo contrário, não sou. Mas suponhamos que eu fosse e eu criasse aqui essa mesa não é uma porção minha, né? Eu criei ela, eu peguei objetos, matéria e criei esse objeto. Mas falar que a mesa se confunde comigo é a mesma coisa que falar que nós nos confundimos com Deus, né? O que não é na verdade. É por isso que nós somos, sim, seus filhos, sua criação. Assim como tudo aquilo que está ao nosso redor, que não for criação de Deus, é a criação do homem. Aí já na questão 78, ele faz a seguinte pergunta. Os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Por que Kardec faz essa pergunta? Porque quando a gente estuda um pouquinho sobre Deus, a gente vê que Deus é eterno, ele não tem início e ele não tem fim. Ele se auto-criou. Como que foi isso? É o grande mistério dele. O porquê disso também. O porquê que ele criou o mundo do jeito que ele criou também. Por que ele criou a gente simples e ignorante e já não seres perfeitos também. Né? Mas ele fez dentro da sua sabedoria, que não pode ser explicada por nós ainda, porque nos falta tanto conhecimento quanto palavras para isso, ele fez da forma como ele entendeu que era o correto. E se ele fez assim é porque é o correto, porque ele é perfeito. Então, e daí Kardec pergunta, e nós? Nós também somos criados desde sempre, né, auto se criando, de toda a eternidade?
E daí a resposta é: se não tivessem tido princípio, né, se nós espíritos não tivéssemos tido um início, nós seríamos iguais a Deus. Quando, ao invés, são criados, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou, em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres, com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério, né? O primeiro ponto que a gente traz aqui é que se nós, como espíritos, não tivéssemos tido início, e assim como Deus também tivéssemos nos autocriados desde a eternidade, então nós seríamos igual a Deus, né? Eterno igual a Ele. O que torna algo totalmente inconcebível, porque se nós fôssemos igual a Deus, nós seríamos igual a Ele em todas as suas qualidades. Ou seja, nós não estaríamos aqui ainda errando, porque nós já seríamos espíritos criados perfeitos, sábios, inteligentes, cheios de amor, com leis imutáveis, né, que nunca mudam. Nós nunca mudaríamos. Aquilo que eu pensava ontem é exatamente o que eu penso hoje e é exatamente o que eu pensaria amanhã. O que torna um pouco impossível, porque a gente sabe que nós evoluímos. Se a gente olhar, nós, nessa encarnação, a gente vê como a gente era ontem, quanto a gente era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, como eu sou hoje, o que eu estudo, o que eu tento melhorar para ser amanhã. Então eu sei que eu estou em evolução. E eu sei que muitas vezes eu estou errando, na maioria das vezes errando isso. Porque se eu fosse tão perfeito quanto Deus, eu já não teria esses defeitos. E o segundo ponto trazido na resposta é que Deus, havendo criado desde o princípio, né, que nós não sabemos quando que é esse princípio, uma vez que Deus existe de todo sempre, poderíamos então considerar que os espíritos também não tiveram princípio. Por que ele considera dessa forma? Porque nós não sabemos quando que foi esse princípio. Por exemplo, quando que Deus criou a primeira, vamos falar assim, a primeira leva de espíritos. Né? Se ele vem criando desde sempre, então nós também somos criados desde sempre. Mas é importante lembrar, nós, sim, eu, Fábio, eu tive um início, eu tive um princípio, simples e ignorante, como todos nós, né? Como cada um de nós aqui foi criado. E vou me melhorando, vou estagiando em diversos mundos, até atingir a única certeza que nós temos, que é a perfeição. Isso é o que a gente sabe. Então, ao contrário de Deus, que é eterno, nós somos imortais. Nós tivemos um início, não se sabe quando, eu não sei quando que foi o meu início, mas eu sei que eu não vou ter fim. Eu vou viver agora de forma imortal. É importante saber desse princípio. Né? Hoje eu estou com 40 anos de idade, eu não consigo lembrar como é que foi a minha infância há 40 anos atrás. Isso muda a forma como eu vivo hoje. Isso muda o que eu tenho que buscar hoje. Isso muda o que eu tenho que batalhar, estudar, trabalhar, tentar evoluir. Não. Eu não consigo lembrar do ventre da minha mãe, por exemplo. Não consigo lembrar do meu nascimento. Não consigo me lembrar de, às vezes, tenho flashes da minha tenridade. E nem por isso eu deixo de ser o Fábio que eu sou hoje. Nem pelo fato de eu lembrar dos princípios lá do começo do meu nascimento enquanto espírito, não faz demérito nenhum em saber a forma, a evolução, o que eu preciso buscar. É isso que a espiritualidade traz aqui. Então, entre aspas, pouco importa como fomos criados, o que importa é a missão que nós temos no nosso dia a dia. E já na questão 79, ele diferencia um pouco de espírito para matéria, né? Pois que há 2 elementos gerais no universo: o princípio inteligente e o princípio material. O elemento inteligente e o material, poderia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, a resposta: os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material.
a época e o modo, porque essa formação se operou, é que são desconhecidos. Então, um pouquinho a gente vai falar agora do princípio material. Hoje, nós, enquanto encarnados e também enquanto desencarnados, nós conseguimos transformar a matéria. Então, eu consigo, por exemplo, pegar de uma árvore, extrair a madeira, trabalhar com aquela madeira e fazer essa mesa, por exemplo. Eu criei a árvore, eu posso ter plantado a árvore. Eu criei a semente, eu posso ter trabalhado para criar aquela semente. Eu consegui criar o fluido que vem daquela semente, daquela árvore, daquela madeira, de tudo aquilo que nos rodeia hoje. Então, tudo isso vem de um princípio que nós chamamos de fluido cósmico universal. Esse fluido, quem cria é unicamente Deus. A espiritualidade superior consegue transformar esse fluido em matérias mais etéreas e nós conseguimos transformar essas matérias mais brutas em outros tipos de matéria. Como, por exemplo, eu consigo transformar, eu não, porque eu não sou cientista para isso, mas a ciência hoje consegue transformar moléculas de hidrogênio e oxigênio, juntando as duas dentro de uma proporção e cria água. Ele criou a água? Não, ele juntou princípios, que formaram a água. Como é que formou isso daí? Tudo através do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele consegue transformar esse fluido, criando mundos, criando formas nesse mundo, como eles são habitados, a Terra, por assim dizer, a matéria que a gente visualiza hoje, o ar que nós respiramos, tudo transformação desse fluido, inclusive o nosso próprio corpo, inclusive o nosso próprio perispírito. Já o espírito, ele vem de um princípio inteligente. Então são dois princípios diferentes, onde também esse princípio apenas Deus cria. E é através desse princípio, vamos dizer assim, uma porção de princípio inteligente, onde ele vai tirando cada espírito lá de dentro. Então todos saímos dessa mesma porção. A partir do momento em que sai e cria-se um espírito, ele se torna um espírito individualizado. Dali para frente, ele é único, dentro das suas missões, das suas expiações, dos seus planejamentos, da sua vida, por assim dizer. Mas sim, então são dois princípios totalmente diferentes. Um material, um que é do fluido cósmico universal, e um que é do princípio inteligente. Aí já na questão 80, Kardec faz a seguinte pergunta, a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? O que a gente imagina, Ela é permanente, é permanente como a resposta disso. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. As pesquisas que são feitas sobre o espírito são pálidas imagens de relação à realidade. A sua formação, o seu princípio, como a gente já falou, foge aos nossos sentidos, mesmo os sentidos dos espíritos mais apurados. Os espíritos foram criados, é o que podemos dizer os estudiosos. Deus é o criador de tudo, e não faz sentido iniciar uma criação e depois parar. Pelo contrário, ele sempre vai criando tanto a questão material, para a gente poder avançar e poder, inclusive, habitar novos mundos, criar novos mundos, por assim dizer. Tem um livro que fala que mais ou menos alguns bilhões de anos atrás, o planeta Terra e todo o universo que nós hoje habitamos foi criado através do comando de Jesus. Então, se Deus cria espíritos novos, a espiritualidade superior tem que trabalhar para que esses espíritos tenham também aonde habitar. Então, é o trabalho, quanto mais evoluído é o espírito, maior essa proporção de trabalho que ele tem. E se Deus não para de trabalhar nunca, aí também tem um leve ou algo preocupante para nós, Nós não vamos conseguir aposentar, Não do ponto de vista espiritual, O material sim, mas espiritual a gente também vai estar sempre trabalhando. É óbvio, não é um trabalho tão desgastante quanto que é hoje, enquanto encarnado, E quanto mais eu evoluo, mais esse trabalho ele vai se tornando propício para os outros. Não que nós não ajudemos também nessa criação, de criação, desde a formiguinha até Jesus, todos trabalham incessantemente para que esse mundo tenha toda essa perfeição que ele deseja.
Né? Só não é mais perfeito porque nós acreditamos. Né? E nós daí transformamos e destruímos conforme é ainda da nossa inferioridade. Já na questão 81, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Né? Deus os cria, como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Isso a gente já falou um pouquinho lá no começo. Né? Então, se a gente acreditar que nós somos criados espontaneamente, existem duas formas. Né? Ou nós somos criados espontaneamente por nós mesmos, o que nos tornaríamos Deus também, como a gente já falou, que é um tanto quanto inconcebível, porque ainda estamos em evolução. Se fôssemos Deus, já seríamos perfeitos, ou seria uma obra do acaso. Né? Se é uma obra do acaso, então não há razão de existir Deus. Né? Se tudo se cria por acaso, por coincidência, não precisa de um ser inteligente programando tudo isso. Né? Daí tem uma frase que fala, né? Se coincidência é apenas coincidência, porque ela parece ter sido tão bem planejada. Né? Então, se ela foi tão bem planejada, é porque teve um espírito perfeito por trás disso. Então, a própria resposta nos fala, né? Deus nos cria. A gente não nasce nem por acaso e nem de forma espontânea, né? E sim por criação de Deus. Já na penúltima pergunta de hoje, que é a 82, ele faz o seguinte questionamento. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Essa pergunta é interessante, porque a gente falou no começo, né? Então, o espírito vive num mundo imaterial, né? E daí a resposta ela vai nos trazer um pouquinho desse esclarecimento. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Né? Está respondendo para a gente. Como é que ele pode definir o que é espírito se ainda nos falta conhecimento, inclusive palavras, para poder fazer essa definição? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Aí Kardec aqui traz uma nota, dizendo o seguinte: dizemos que os espíritos são imateriais, porque pela sua essência diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos em relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação. Qual que é a resposta e qual que é a nota que Kardec vai tentar esclarecer? Imaterial não é propriamente o termo para definição de espírito, porque ele também tem matéria, ainda que ele chama de quintessenciada. Né? O que é? Uma matéria muito etérea, é uma matéria que a gente não consegue fazer isso, pegar, né, apalpar. Ah, mas o oxigênio também é matéria? Mas eu consigo respirar. O gás carbônico que eu respiro é matéria? Eu consigo sentir, às vezes, o odor, né? O espírito não, ele é uma matéria muito etérea, mas ele é matéria. Então ele fala assim, ele não é talvez corpóreo como a gente possa conhecer hoje como corpo, né? Por isso que ele fala de incorpóreo. Né? Então, mas ele é sim uma matéria, ele é uma criação de Deus. Né? Um exemplo, por exemplo, de matéria que a gente não consegue hoje apalpar é o pensamento. O pensamento também é matéria. Quando eu emito um pensamento, a pessoa que recebe, ela está recebendo matéria. Eu consigo ver esse pensamento? Eu consigo sentir esse pensamento? Cheirar esse pensamento? Apalpar esse pensamento? Não. E mesmo assim ele é matéria. Tanto que a espiritualidade conversa através do pensamento. Né? A conversa, né, quando eu falo, eu não estou emitindo som. Né? Quando eu falo, as cordas vocais, elas fazem com que o ar ele se movimente e o ouvido capte essa movimentação de ar.
Por isso que quanto mais longe, menos a gente escuta, porque menos o ar ele vai vibrando. O pensamento talvez seria a mesma coisa. Então o som também é matéria? É matéria. Eu consigo ver? Eu consigo ouvir. Né? Então o espírito também é matéria, mas ainda é uma matéria muito etérea, que talvez lá na frente a gente consiga entender um pouquinho. Eu, com certeza, não nessa encarnação. Vai demorar um pouquinho para chegar nesse estágio. E por último, né, já dando também o nosso horário, os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas eterno porque foram criados desde sempre, né? Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, ou fim, e se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Essa é a pergunta que é feita. Né? Então, o que Kardec pergunta aqui? Nós vamos viver eternamente dentro de uma individualidade, ou seja, eu sendo eu de forma imortal, mas evoluindo constantemente, ou vai chegar um ponto que eu vou evoluir tanto que eu vou voltar para aquela massa de princípio. Né? E a resposta também: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilares. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por agora. Ou seja, o que ele está falando aqui? Não tem fim. Eu vou ser sempre individual, eternamente ou imortalmente, né? Assim como Jesus o é, assim como outros espíritos, talvez mais evoluídos que Jesus o sejam, outros espíritos iguais a Jesus o sejam, espíritos que estão chegando já na ordem crística também o sejam. Eu, Fábio, ainda errante, ainda no mundo de prova e expiação, o serei também. A gente não volta para esse todo. Nós vamos sempre trabalhando, como a gente falou um pouquinho antes, né, num tom de brincadeira, a nossa aposentadoria nunca vai chegar. A gente sempre vai estar trabalhando no mundo espiritual, no mundo imaterial, por assim dizer, né? No mundo moral. A gente sempre vai estar evoluindo e sempre vai estar aprendendo e trabalhando em prol. Hoje eu trabalho pela minha evolução e daqueles que me cercam. No futuro, eu vou continuar trabalhando ainda pela minha evolução. A diferença é que eu já não vou mais ter erros, assim como Jesus não tem. Então ele continua evoluindo, né? Porque se ele não continuasse evoluindo, ele já seria perfeito igual a Deus. E a gente sabe que também essa é a única certeza que nós temos, que nós nunca seremos perfeitos iguais a Deus, né? Conseguiremos entender melhor os seus mistérios, mas ser da perfeição de Deus, jamais. Né? Seremos evoluídos, mas não perfeitos igual a Ele. Né? E continuaremos trabalhando, então, tanto pelo nosso progresso, mas principalmente pelo progresso daqueles que nos servem. Então é isso que a gente tinha hoje para estudar um pouquinho, né? Lá no livro 2, então, do Evangelho, do livro dos Espíritos, no capítulo 1 ainda. E agora a gente vai se preparando já para a segunda parte dos trabalhos da casa, que são os passos. Então eu convidaria agora os médios passistas, né, a tomarem a fila de passe, apenas lembrando, né, quando a gente for tomar o passe, por favor, a gente pesa a